Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Cientistas do Bem-Estar. Aproveitando que você já está aqui nesse comecinho, já dá seu like, curte aí, comenta, compartilha e manda para os seus amigos, porque aqui nos Cientistas a gente tem sempre um assunto que pode ajudar você ou alguém que você conhece. E hoje no Cientistas do Bem-Estar, eu tenho o prazer, a honra, a amorosidade em receber a Mônica Santos, tá? Que é uma mulher multitarefas, mas ela é uma multitarefas diferente, porque ela é organizada, ela aprendeu a não enlouquecer com essa questão do multitarefas, que às vezes as pessoas acabam se confundindo. Empresária, auditora, né? Numeróloga também, tá? E das boas aí, e bruxinha às vezes até. Hoje a Mônica vem falar com a gente sobre um assunto que tenho certeza que 99% das pessoas ainda não ouviram falar, ou nem sabem o que é a distimia. Você sabe o que é? Sabe quais são os sintomas? Sabe como isso interfere na sua vida? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e fica aqui com a gente que esse programa está imperdível. Mônica, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, uma honra imensa, prazer inestimável estar aqui hoje, principalmente, né, para um momento especial, para um lugar especial. Muito, muito gratidão imensa mesmo. Nessa nova temporada dos Cientistas, nós estamos abordando alguns assuntos um pouco mais complexos, profundos até, né? Porque a gente foi entendendo como o público ia se comportando e, como cientistas que somos, queremos trazer a realidade dos nossos perrengues. Porque eu falo, gente, se essas fórmulas prontas que a gente vê na internet aí, ela não cabe para todo mundo. Sabe aquela história de você pegar uma receita e fazer o mesmo bolo que a sua avó fazia, mas não ter a mesma pegada, não ter o mesmo gostinho? Porque existe um borogodó, existe uma coisa diferente, existe uma energia diferente. E isso vale também nas questões emocionais, isso vale também no nosso dia a dia. Às vezes o que serve para mim não serve para você. Isso vale para tratamentos, né? A gente tem aí algumas regras, regras não, algumas coisas que são, né, lineares, que ajudam muito, mas a gente precisa entender e respeitar a individualidade. Por isso a consulta de um profissional, por isso conhecer, né, o que te aflige é muito importante para você ter qualidade de vida. E nós vamos falar sobre um assunto hoje que, como eu falei no começo do programa, muitas pessoas não conhecem, que é a distimia. Sim. Mônica, o que é a distimia? Você consegue falar para a gente o que é e como ela foi diagnosticada em você, como isso interferiu na sua vida? A distimia hoje é chamada de mal de humor, né? Ela é diagnosticada. Quando ela é diagnosticada ainda pequena, ainda criança, é mais fácil fazer o tratamento. Então, eu fui diagnosticada quando eu tinha a partir de 5 anos, porque tem problema de socialização, tem problema de emocionais, né? Uma instabilidade muito grande de humor, né? E então eu fui diagnosticada aos 5 anos, através do psicólogo infantil. Em escola pública, né? Em Que foi escola muito pública. legal, Minha gente. mãe que notou e aí pediu encaminhamento na época, faz bastante tempo, inclusive. Isso há mais de 40 anos, né? A gente está falando aí de quase 40 anos atrás. Você está com 45. Eu vou fazer 45 agora em dezembro. Então, foi diagnosticada e aí eu fiz tratamento durante 4 anos, né? Com psicólogo. Aí eu parei e voltei, e nessa eu fui voltando indo. Hoje eu faço psicanálise permanente com algumas terapias que acabam ajudando, como, por exemplo, barra de axis, outras terapias, né? Até mesmo a acupuntura, por exemplo, que contribui muito para que lidar com o problema. Porque, na verdade, não tem cura de distimia, né? Ela não tem cura, pelo menos até hoje não foi diagnosticada a cura. Na verdade, a pessoa já nasce com isso. É uma variação da depressão, né? Exato. É uma Ela é da variação família da depressão. Ela é da família da depressão, tá, gente? E ela é muito comumente associada à depressão de uma forma equivocada, o que é ruim, porque quando você associa a depressão, a parte para um lado medicamentoso, muitas vezes, e ao invés de ajudar a pessoa, você acaba atrapalhando no desenvolvimento e na qualidade de vida dessas pessoas. Exato. Tá? E grande parte da população sofre de distimia. Muitas pessoas não sabem. Não sabem. Você nunca tinha ouvido falar, né? Então, vocês imaginam o quanto isso é forte aqui.
E recentemente, até por conta, por exemplo, de variação de hormonal, que é o meu caso, até pela idade, então ela acaba sendo afetada de alguma forma, né? Ela acaba sendo fazendo com que exista um problema maior a ser administrado, que independe da questão psíquica, que a questão hormonal não é uma questão psíquica, né? É a questão Sim. física, pura e simplesmente. Pode ser afetada pelo fator psicológico, mas de qualquer maneira ela afeta a questão física, como por exemplo o ciclo menstrual afeta um O pouco. pré-menstrual, aquela coisa da Isso, da TPM, Eu, né? por exemplo, quando eu fico na TPM, eu não tenho vontade de matar ninguém. Eu só tenho vontade de chorar. E eu tenho perda de apetite. Tem gente que fala, nossa, eu queria ter essa perda. Eu falo, não, gente, mas não é legal. Porque é um sintoma da distimia. Da distimia, é um sintoma. Então, há uma oscilação bem considerável de humor. Hoje, apesar disso, eu fico a maior parte das vezes muito mais de uma forma positiva do que negativa. E quando eu fico negativa, é fácil de identificar hoje para mim. Porque eu já conheço quais os problemas, quais as minhas limitações, quais os gaps, né, que eu costumo dizer. Então, por exemplo, se eu tô no dia que eu tô na bad, né, que eu tô um dia mais intro, porque normalmente quem tem distimia tem uma forte tendência a ficar introspectiva, né? Aí eu já sei que eu tenho que fazer alguma coisa para dar uma. Não, peraí, Mônica, não vai se fechar. Você tem que fazer alguma coisa. Tá bom, você pode se fechar um pouquinho, mas vamos lá. O que dá para fazer? Você tem uma patologia e você precisa prestar atenção nela, né? Exatamente. Assim. Então, eu procuro, por exemplo, fazer coisas que eu gosto. Quando eu faço coisas que eu gosto, aí dá uma mitigada, né? Então, eu consigo lidar melhor, me dá até mesmo um alívio. Por exemplo, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de ler, eu gosto de ver coisas engraçadas, né? Curiosamente, eu gosto muito de ver coisas engraçadas, porque isso me nutre de coisas boas. Eu gosto de escutar as músicas não músicas que me levam para bad. Sofrência. Não, sofrência eu raramente escuto. Eu gosto de músicas românticas, mas não músicas que falam de términos, por exemplo, porque eu acho que ali me leva para uma bad, né? Eu até brinco e falo, não, né, não rola. Então, eu faço coisas que eu gosto, que isso acaba me gerando, contribui para que eu não fique naquele estado de assim, ficar tentando administrar o problema. A ideia é que eu administre o menor tempo possível o problema. Então, por isso que hoje, graças a Deus, eu sei como lidar com essa questão. Tem uma coisa muito legal, né? Eu conheço um pouco dessa história da distimia, para vocês verem como a educação, como bom salva vidas, né? Como eu falo que educação e esporte são as grandes molas propulsoras de uma sociedade. Sim. No seu caso, eu sei da história inteira, ela foi a minha mãe, né, a nossa mãe, via que tinha alguma coisa diferente. Isso. E na escola existia, na época, eu lembro que na época existia dentista e psicólogo. E a psicóloga também via e você ficou em observação. Aí você foi encaminhada para o Sistema Público de Saúde, o SUS, tá? A Mônica foi... Que é um sistema fortíssimo, os melhores do mundo, é importante dizer. Foi cuidada pelo SUS durante muitos anos. Foi. O que fez total diferença na sua socialização, na sua inclusão dentro com as crianças, com as outras crianças, e até no cuidado em relação a você, porque você não foi em nenhum momento. Por isso que é importante, tá, gente? A gente ter um diagnóstico, por isso que é importante a gente não vitimizar uma pessoa. A pessoa. Porque muitas mães, eu vejo que acontece muito isso. O filho é diagnosticado com uma questão. E aí eu boto aquele filho numa redoma. Só que aí eu quero que a sociedade inclua aquela criança, mas eu excluo. Exatamente. Se eu estou excluindo, como é que eu quero que as outras pessoas incluam? Exatamente. Né? Eu respeito, que foi o caso que aconteceu com a Mônica, as questões dela, todo mundo já sabe como lidar, mas não existiu vitimização, não. Quando tinha que, né, se chamar a atenção tudo tinha uma questão. E olha que a gente está falando de mais ou menos uns 40 anos atrás. Isso. Porque você tinha que ser... Não era 6 e 7 anos que a gente já estava no Ari Gomes, né? Exato. É verdade. Então assim, tá falando de 36, 37 anos aí. Então você vê como
O sistema de saúde, quando ele está, né, engrenado, como uma escola, como esporte, que aí, o esporte, né, como você mesmo falou, treinar, fazer alguma atividade, ajudam muito nessa variação, nessa Sim, questão. A distimia, vou explicar um pouquinho, né? A Mônica falou uma parte, ela é uma variação da depressão, tá? Ela não é a depressão, mas ela é uma variação da depressão. isso. Quais são os sintomas delas? Eu vou falar aqui para vocês. Mau humor constante, baixa autoestima, melancolia, pessimismo, desânimo, perda de prazer, né? De atividades em que antes eu gostava muito, falta de concentração e algumas outras coisinhas, mas essas são as principais. E ela é muito facilmente confundida com aquela pessoa mal-humorada, sabe aquele estilo seu Lunga, assim? Eu acho que o seu Lunga é um distúrbio crônico, né? A gente até brinca, pessoa ignorante, mas é muito mais forte que a pessoa. Mas como se a pessoa não tem um diagnóstico, ela se torna uma pessoa grossa ou depressiva. Aí Exato. entra na questão da depressão mesmo, porque com a falta de diagnóstico, ela vai se afundando dentro daquele caldeirão de emoções e sensações, Exato. tá? Então é muito importante um diagnóstico precoce, gente. Na dúvida, não Guga, né? Com todo respeito, aí vai procurar um profissional. Ficou na dúvida do diagnóstico, procura outro. Eu falo que não é desmerecendo ninguém, mas ter 2 ou 3 opiniões diferentes é muito importante para você falar, puxa, é isso. Porque no seu caso fez total diferença no seu sucesso profissional, inclusive, né? Exatamente. É importante dizer isso, porque 2 fatores importantes foram primordiais para eu lidar com essa questão. Primeiro, fazer coisas que eu gosto, né? Especialmente na profissão. Então, hoje eu trabalho como consultora empresarial, que tem tudo a ver com a administração de empresas, que é coisa que para mim é fascinante, eu gosto bastante. Foi algo que eu me achei, né? Dentro disso. E também praticar o autoconhecimento. A partir do momento que você Sempre. praticar o autoconhecimento, né? Porque assim, eu acho que as pessoas fazem muita confusão no que tange a autoconhecimento. Por quê? Nada contra. Talvez que eu vou falar aqui eu vou ser cancelada, mas nada contra nenhuma religião, mas as pessoas se baseiam pura e simplesmente num fator para praticar o autoconhecimento. E a religião não é um dos meios que você pode praticar o autoconhecimento, mas não é o É principal. um pilar, alma, mente É e o pilar, corpo. exatamente. O autoconhecimento, para mim, porque a gente sabe que o inconsciente, ele atua muito mais do que o consciente. Aliás, muito, muito mais mesmo. Sim. Chega a 95%. Quando eu descobri isso, né, porque eu descobri por conta dos especialistas que eu acabo fazendo tratamento, para mim foi um fator extremamente importante. Que a partir daí eu comecei a observar, por exemplo, mais as minhas atitudes, né? Eu evito de cometer o erro, eu tenho como evitar de cometer o erro? Muitas vezes não. Mas eu sei que, por exemplo, se eu cometer um erro, eu sei que o que eu já posso fazer para consertar. E mais do que isso, eu preciso entender como que eu posso fazer para consertar. Então, hoje eu fui grosseira com a Linda, tá? O que eu vou fazer para não ser mais grosseira com a Linda? O que eu posso fazer? É um problema com ela? Se é um problema com ela, então eu vou me reportar ela. Olha, eu não tô conseguindo lidar com uma questão XPTO. Ou, peraí, se é sobre mim, então eu tenho que tratar. De alguma forma, eu sempre procuro entender, né? Porque eu entendo que isso é uma forma de evolução, sem dúvida, né? Sim. O autoconhecimento, ele ajuda a gente a evoluir. E a gente nota, principalmente nos dias de hoje, que a saúde mental, na minha opinião, ela é a saúde mais importante que nós temos hoje. Ela manda em tudo. Eu brinco. Aqui a Exatamente gente por tá isso. no nosso canal, né, gente? Nosso, porque você faz parte disso, dessa história aqui. Ela manda na porra toda, tá? Quando a gente fala na Exato. tríade alma, mente e corpo, a nossa mente, para vocês terem uma noção, de 75%, 85% das pessoas que estão hoje, neste momento, no ambulatório, elas estão ali, a Ellen Fisher, sorry, a Ellen Hurt é atriz, né, gente? Fala sobre isso. E quem fala que é menos é 75%, tem gente que fala que é 85%. Por cento das pessoas que estão no ambulatório não estariam se a saúde emocional delas tivesse sido tratada com respeito e com a atenção que se deve. 80% das preocupações que nós temos, elas são criadas pela nossa mente. Então, se eu falo que 80% das preocupações são criadas pela nossa mente, isso vai refletir no meu corpo, que é onde eu tenho processo de ansiedade, pressão alta, todas essas coisas que acontecem aí, essas
as crises de ansiedade, não transtorno, né? Não relacionado a transtorno. Sabe aquela coisa de você ir no banheiro quando você tem, né, fica ansioso por alguma coisa e tal? Tudo isso vem da nossa mente. Por quê? Porque a gente tem crise expectativa e tudo mais. Então, a nossa mente, ela manda no negócio inteiro, sabe? Ela manda tudo ali. Aí eu preciso ter a trabalhar muito bem minha mente, entender minha questão com a espiritualidade e o meu corpo, Isso. cuidar do meu corpo. Qual que tem mais importância? Depende do momento da vida que você está vivendo. Porque as três são de suma importância. Quando a gente fala sobre espiritualidade, por exemplo, gente, eu tenho uma religião, a Mônica tem uma religião. Só que todo excesso esconde uma falta. Essa intolerância que a gente vê hoje muito nas religiões, eu não vou colocar uma específica, porque eu estaria sendo intolerante se eu falasse isso. Essa intolerância vem da falta de autoconhecimento, da falta de compaixão, da falta de empatia, da falta da prática do que você está dizendo. Porque tudo que a gente faz na vida, né? Ontem até a Lê, minha amiga, a Lê Hades, falou uma frase que eu fiquei com ela na cabeça, já vou lembrar ela e leio aqui para vocês, falo aqui para vocês, que me marcou muito. Porque não adianta eu ter conhecimento se eu não coloco as coisas em prática. Não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu, né, saber a Bíblia de cabo a rabo, se a frase mais importante que Jesus falou, né, ama o próximo como a ti mesmo, né, ama uns aos outros como eu vos amei, eu quero matar alguém porque alguém pensa diferente de mim, porque alguém não quer mais ficar comigo, ou porque alguém tem uma religião diferente da minha, ou porque tem uma orientação sexual diferente da minha. Isso é uma das coisas menos conectadas com a espiritualidade que existe. Exato. Né? E isso reflete no meu corpo, reflete... Porque aí eu gero tensões, nervoso e tudo mais, gera violência, né? E aí atrapalha o meu conhecimento. E trazendo também essa questão do autoconhecimento, Mônica, ele é para a vida inteira. Tem gente que acha, por exemplo, que vai fazer terapia ou mentoria, que é só por ali, porque aí depois eu tô bem. Gente, isso é para uma vida inteira. Se você tem 10, 20, 30 anos, você viveu 20 anos, 30 anos com um padrão comportamental. Por que para você a distimia não te afeta no teu desenvolvimento? Porque você, na primeira infância, foi diagnosticada com ela. Foi muito importante. Foi a virada importante. de chave na sua vida. Por que é importante a gente olhar para as crianças? Entender que os 9 primeiros meses ali, o processo gestacional, né, é muito importante. Entender que a primeira infância é importante. Vou contar uma história sua, se você me permite aqui. Tenho a filha mais velha, que nasceu primeiro, né? Eu. E na sequência veio a Mônica, primogênita. Lógico, meu pai cria um menino na sequência, né? Ele é o filho mais velho, então tinha essa expectativa. Não veio. A Mônica, depois de uma certa época, teve que fazer tratamento hormonal, porque a Mônica tinha excesso de pelos. Verdade. Só no rosto, não tinha em corpo nenhum. Eu menstruei aos 13 anos. Na minha época, menstruar era de 11 a 12 anos. Na minha época, eu menstruei de 13, quase 14 anos de idade. Porque durante todo aquele processo gestacional existiu a expectativa de um menino. Então a criança interpretou, trouxe muito da masculinidade, que pode... Não posso afirmar, mas até nessa questão da distimia pode ter interferido de alguma forma. Vou estudar melhor sobre isso e falo para vocês. Então, essa questão do processo gestacional e a primeira infância, gente, ela diz muito sobre como as coisas vão acontecer na vida da gente. Expectativas, medos, né? Aquela coisa da mãe, às vezes, ficar se achando gorda, magra, feia, isso e aquilo. A criança tem interpretações fetais. Exato. E isso afeta no desenvolvimento dela, de como ela vai se comportar diante de algumas situações. A gente, ontem, estava até conversando com um professor meu lá na academia, da importância de frustrar as pessoas para que elas pudessem crescer, para que elas possam crescer. Por exemplo, no seu caso, quando você foi diagnosticada, mas não foi... colocada numa redoma, também fez muita diferença, né, no seu desenvolvimento. Fez muita diferença. E é importante dizer o seguinte, em relação à terapia, não é só você chegar lá e falar, é importante você, de acordo com a orientação que o profissional está te passando, você agir, né? Porque eu vejo muito assim, eu vou falar porque eu conheço pessoas que fazem terapia. Eu vou na minha terapeuta resolver tal coisa. Não, gente, você tem que entender também qual é o seu papel. Porque a parte mais difícil... Obrigada por falar isso. Eu vou fazer um complemento aqui. A parte mais importante da gente entender, principalmente nos dias de hoje, está vindo uma avalanche de coisas, qual é o nosso papel no mundo? Você sabe qual é o seu papel no mundo? O que você está fazendo aqui, afinal de contas? Qual é o seu propósito? Mas eu vou na terapia e falo... Não é falar.
Falar até papagaio fala, né? Sim. O que você está fazendo na medida que você tem orientação, né? Eu sou uma pessoa, eu sou ex-gorda. Tem esse detalhe Eu também. sou ex-gorda. Eu emagreci. Há 10 anos eu fiz o tratamento de. Eu eliminei 21 quilos. De reeducação alimentar, né? 100% reeducação alimentar, né? Ali foi a partir dali que eu descobri que a nossa mente ela tem um poder muito grande, porque eu não tive que trabalhar. Fazer dieta é muito fácil. Tanto é que se você for dar um Google, você vai ver 300 mil dietas, né? No mundo inteiro você vai ver dieta da Índia, dieta da Lua, dieta do Sol, dieta das estrelas. Você vê dieta de tudo quanto é forma. Mas a questão não é você fazer dieta, é como a sua cabeça tá para aquilo, né? A minha dieta hoje é baseada nisso. Hoje eu consigo, por exemplo, numa festa e não ficar comendo como se fosse a flagelada, né? Assim, como se tivesse. Respeitando, gente, por favor. Claro, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando no sentido No sentido assim de parece que nunca viu comida na vida, né? Assim. Exatamente. Então, como se eu tivesse uma necessidade extrema. Porque, na verdade, eu descobri que eu tinha um vício em comer para suprir alguma coisa que me faltava. Foi isso que naquele momento eu descobri, né? Que é a questão da maioria das pessoas. A única coisa que eu, quer dizer, lamento, mas eu entendo, é que na sequência eu não ter feito terapia. Por quê? Porque se eu tivesse feito terapia, alguns fatores pós teriam sido melhores para mim, né? Porque a minha autoestima elevou muito. Mas, de alguma forma, em alguns momentos eu não conseguia lidar muito bem com a Depois que você autoestima. emagreceu? Sim. Minha autoestima, ela ficou bem elevada, né? Graças a Deus, assim. Mas, por incrível que pareça, num dado momento, eu não sabia muito bem como lidar com a autoestima, né? Porque o que acontece? Que tipo de relação que você quer? Você tem muito assédio, eu fui muito assediada, mas que tipo de relação eu queria? Nem isso eu sabia dizer. Se eu tivesse na terapia, isso teria sido alinhado, né? Sim. A forma de comer, a forma como lidar com questões e tal. Então, a terapia, para mim, hoje, ela é uma força motriz que eu tenho na minha vida para me direcionar. Mas eu sempre presto atenção na forma como estou recebendo aquela informação. Eu não deixo de questionar minha terapeuta. Eu questiono ela. Eu pergunto, eu questiono, eu tiro dúvidas, eu não vou dizer que eu não concordo, mas tem coisas que eu fico na dúvida. Naquele momento eu fico na dúvida, se a dúvida permanece, eu tiro a dúvida com ela, né? O importante é a gente saber, a partir dali, qual o propósito, qual é o seu lugar no mundo, o que você tem que fazer, o que você não pode, o que deve, o que é correto, o que é errado, né? Neste caso, existe sim um correto e errado. Eu vejo dessa forma, né? Você não pode agir de qualquer forma. Então, eu vejo que isso foi um fator importante. E hoje as minhas atitudes também, até pelo trabalho que eu exerço, primeiro de tudo, tá uma coisa que hoje para mim extremamente importante é a minha responsabilidade. Autorresponsabilidade. A minha autorresponsabilidade, responsabilidade com as pessoas, responsabilidade com o que eu faço, responsabilidades. Porque eu sinto muita falta disso hoje, em vários aspectos. Qual é a responsabilidade que a gente tem? Porque, citando aqui O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, não vamos errar, né? Assim, porque a gente, né? Então, abafa. Nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. No livro está, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, isso é uma das frases. Eu lembro que eu li isso quando criança e me marcou muito. E aí, já emendando, trazendo um pouquinho aqui de Stan Lee, que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito dos Avengers, assim, dessa coisa dos quadrinhos, que quando o Spider-Man, quando o tio dele fala também, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, eu vejo muito essa questão da responsabilidade afetiva. Eu tenho o poder de amar. Eu tenho o poder de ser sua amiga, eu tenho o poder de ter a honra de estar ao seu lado. Então, eu tenho a responsabilidade sobre aquilo que nós vivemos. E não se trata de a gente concordar com 100% que a pessoa fala, mas se trata, que é um assunto que eu sempre falo aqui, falo nas minhas redes também, sobre a comunicação a partir de si.
como comunicação reflexiva. Tanto que o meu mentoriar, o meu workshop fala muito sobre isso. É a comunicação reflexiva, que ela é sobre mim, que reflete no outro também. Então, quando eu me comunico bem comigo, Sim. eu me comunico muito bem com o outro. Aí vem muito essa questão do grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Enfim, porque na vida, quanto mais eu sei sobre mim, mais eu consigo estar com o outro. Não significa que eu tenho que ser o ru-ru da galera, não significa que eu tenho que ser aquela pessoa, né? As pessoas confundem muito você ser uma pessoa sociável com você ser uma pessoa, né, da galera, aquela pessoa, né, que tem que estar na balada o tempo todo. Aí entra muito o respeito e a responsabilidade. Gente, Sim. você gosta de estar no rock, no samba, onde você quiser o final de semana inteiro, beleza, mas a outra pessoa não gosta. E não significa que ela não curte a vida por conta disso, só significa que ela faz de uma maneira diferente. E o autoconhecimento te liberta muito dessas Sim. questões, tá? E aí, quando eu sei que eu tenho uma patologia, por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade, você tem distimia. A gente tem coisas que a gente sabe que pode provocar gatilhos. Cara, quando eu sei que eu tô semanas de gatilhos, que aconteceram coisas, Isso. eu não vou me enfiar num lugar que eu vou chegar em casa, vou ficar mais, né, no gatilho. Eu vou cuidar bem de mim, que é o meu bem mais precioso. E esse autocuidado é muito importante. E aí volto a reforçar que, acho que tanto no meu caso quanto no caso da Mônica, a educação de qualidade, né, e a assistência de saúde de qualidade fez muita diferença no nosso desenvolvimento. E tudo público, tá, gente? A gente teve isso tudo público. E assim, o mais importante de tudo, que eu vejo assim, que é extremamente importante, até me emociona um pouco assim, porque foi a coisa mais importante assim que eu aprendi, é a gente lidar com a essência da gente, É. né? A essência da gente é a coisa mais importante que a gente pode trazer. Não importa o que as pessoas vão achar de você. Entendeu? E não é o dane-se. Ah, dane-se. Não, não é Não é o isso. sincericida nem o foda-se, né? Exato. Assim, o que as pessoas acham de você é sobre elas, não é sobre você. Né? Se a pessoa te acha uma pessoa bacana, ela é bacana também. Porque a gente tem uma coisa chamada vibração e frequência. É uma junção. Quando você junta isso com alguém, então e a pessoa te emana alguma coisa de acordo com o que você é, ela vai se conectar com você. Se a pessoa, ela não vai. Se ela te acha negativamente alguma coisa, não é mais sobre você, é sobre ela. É Porque sobre ela não ela. se conectou com você de alguma forma. Não importa, né? De qualquer forma, a sua essência é a sua essência. Ninguém tira de você, jamais. Então não tem problema. Se a pessoa não gosta de você, não vai com a sua cara. Não é sobre isso. Mas é a sua essência, cadê? Você tá ligado com ela verdadeiramente? Do que a Linda verdadeiramente gosta? O que ela quer? O que ela almeja? O que ela precisa? Né? Eu não gosto muito da palavra precisa, né? Porque eu acho que precisa tem uma questão assim muito. Tem que. Tem que, né? Eu gosto assim, o que verdadeiramente? Então, a essência da gente tem que estar muito bem conectada. Hoje, se a pessoa falar que eu sou feia, por exemplo, cara, isso não me afeta mais. É sobre ela, não é É sobre sobre você. ela. Se a pessoa ficar de bico comigo, cara, é sobre ela, não é sobre mim. E se eu tiver que também que pedir desculpa, se eu tiver que reavaliar, não tem problema nenhum. Eu não quero ser, eu não quero ser santificada aqui. Não estou falando a respeito disso. Eu estou falando de ser uma pessoa melhor. Em Para evolução, mim, né? primeiramente para mim, para que eu seja para as pessoas. Entendeu? Por quê? Porque se eu for melhor para mim, eu vou ser melhor para as pessoas. E vou ser melhor para o mundo. Automaticamente, né? Eu acho que eu vejo que a nossa missão e propósito está muito ligado a isso. Se você não é uma pessoa melhor para você, como é que você vai? Então, afinal de contas, o que você quer do mundo? Ah, eu quero ser rico. Tá, como você acha que você vai fazer isso? Porque tem N coisas. Então, assim, a nossa essência foi a coisa que eu mais aprendi, principalmente nesse ano, por conta de fatores que eu passei, né? Me fez enxergar de maneira muito clara. É a minha essência. Eu não vou abrir mão disso. Entendeu? Vocês sabem, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Você falando sobre essência, né? Graças a Deus, nós temos uma família maravilhosa. Né? Com os altos e baixos que todo mundo tem, com os perrengues que todo mundo tem, mas a gente tem muito respeito. E isso vem muito da educação dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe. Mérito deles.
A gente não é igual, mas a gente tá sempre junto, né? A gente torce muito pelo outro. A gente acha até estranho quando alguém fala, meu irmão ganha tanto, não sei o que tanto. A gente não sabe nada da vida do outro, mas sabe tudo, porque pra gente o que importa é que cada um esteja feliz. Feliz, exato. A gente respeita muito isso. E trazendo essa questão, né, da família, que eu dei o exemplo aqui, o quanto no teu processo, tanto da distimia quanto no que você é hoje, a família foi importante pra você, Mônica? Fundamental. Uma base familiar, né? Total, total. Tanto é que a minha mãe, o meu pai não queria deixar eu estudar, mas eu não culpo ele, veja bem, eu não condeno, não culpo, Porque ele porque acha- era que- a época. Não, porque é ele o que achava muito que você ia sabia. sentir preconceito, ele não queria que ninguém mexesse com você. Isso, e ele achava que eu não ia aprender, né? Porque a gente tá falando de 40 anos atrás, quase. É muito tempo. É. E naquela época, hoje tem a gama de informações absurda. E mesmo assim nem tem tanto, porque muita gente não sabe o que é É, distimia ainda, né? Exato, né? Mas assim, tem gente que tá descobrindo que é autista adulto, né? A gente não vê TDAH. aquela atriz A Letícia Sabatella Sabatella. descobriu aos 50 e poucos anos que é autista. E eu vi a entrevista dela que eu fiz questão, ela falando que é libertador, e é exatamente isso. Ela chorou muito, né? Porque ela falou, cara, foi muito libertador. Foi libertador. E realmente, quando a gente sabe que a gente tem um transtorno, é libertador. Ao contrário do que muita gente pensa, né? O que eu evito, eu procuro também me monitorar, para não entrar na zona de vitimismo, porque a distimia causa isso, né? Uma zona. Aliás, em uma qualquer tendência. situação, o papel de vítima é um cacete, né, velho? É. Ah, eu sou vítima, não sei o quê. Cara, tá bom, a gente sabe que a gente existe, tem a história da ignorância, de não saber. Exato. Tá bom. Então agora a gente tá lutando pra isso, é se posicionar e trazer pra si a responsabilidade. Eu não sou vítima de Exatamente. nada. Quando eu faço o Ho'oponopono todos os dias, né? Que tem me ajudado muito mais do que eu imaginava, inclusive. E o Ho Oponopono me traz muito isso. Inclusive, eu tô fazendo uma conexão muito importante com a minha criança e com a minha adolescente. Não tinha nem com a minha adolescente. É uma coisa muito curiosa. É que a gente fala muito da criança, mas esquece que existe a adolescente, né? Ignora a adolescente. Exato. É muito importante olhar pra essa fase, E gente. uma coisa que eu não imaginei, veio pra mim. Veio naturalmente pra mim. Então, todos os dias eu abraço ela, dou um beijo nas duas, né? Porque pra mim tem sido muito importante. E aí, no Ho Oponopono, a gente aprende a lidar com essas... Não vou dizer blindar, mas a gente começa a falar, não, é sobre o outro, não é sobre você. Ah, porque o outro te achou feia. Cara... Que me acha bonita. Cara, se eu achar no espelho e achar que tem que andar pelada na rua, eu vou andar pelada na rua. Eu sei que eu vou ser presa. Provavelmente, por atentado ao pudor. Né? Mas assim... Que seja, né? Enfim, eu faço aquilo que eu acho que é importante pra mim. Mas observando a responsabilidade também que eu tenho que parar com as pessoas. Porque não é aquela questão, né, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. Nasci não. assim. Eu abomino esse tipo de coisa. Eu não gosto. Eu acho que a gente tem que estar ligado à nossa essência, mas, sobretudo, a gente tem que saber também que tem responsabilidades. E viver em evolução, né? E isso é muito mais sério do que a gente imagina. Quando eu dou consultoria empresarial. A gente está falando de empresários que, por sinal, sensacionais, né? Que empregam muita gente. Muitas famílias estão em jogo ali. Mas as pessoas estão acostumadas a reclamar demais, Mônica. Esse é o grande problema. Muito. Vou dar um exemplo agora do tempo. Tá calor. Ai, tá calor demais. Tá frio demais. Tá ventando, porque tá ventando demais. Gente, as pessoas cortaram um monte de árvore, ferraram toda a natureza. Tá tudo bem, tá calor? Amor, liga o ar-condicionado, né? Não tem o que fazer. Esse reclamar o tempo todo, essa questão do tempo, brincadeiras à parte. Eu reclamava muito. É muito sobre a vida das pessoas. E eu, particularmente, gosto mais do frio. Eu brinco, falo, pra mim calor é bom quando eu tô na praia, né, de biquíni e tal, não sei o quê. Mas assim, cara, tá bom, tá calor, ok, tá calor. Para algumas pessoas o calor é importante, pro sorveteiro é importante, pro tio que vende água de coco ela é importante, sabe? As pessoas reclamam muito, mas não vê como de repente na vida de outras pessoas aquilo pode fazer a diferença. Exatamente. Sabe? E é muito... Porque aí essas mesmas pessoas que reclamam demais, que, né, são hipócritas, porque elas têm a falsa
generosidade. Eu contribuo lá para um negócio social, eu dou dinheiro para o centro, para a igreja, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas eu sou incapaz de entender essas situações. Isso é Sim. ser generoso também. Exato. Sabe? Não adianta nada você dar zilhões para instituições de caridade, ir lá fazer não sei o quê, se você não consegue ser generoso e entender que algumas situações de vida não são boas para você, mas são boas para algumas pessoas e tá tudo bem. Ah, mas fulano me ferrou, tá, ferrou porque você criou a expectativa, então para com essa expectativa, a vida que segue. E tá bom, mas é uma coisa muito do latino-americano, eu vou falar como brasileira que sou, eu sou vítima. Eu sou assim porque eu Síndrome sou. de cachorro vira-lata. Os Como meus diria pais, eles Nelson são Rodrigues. semi-analfabetos, né? Meu pai é mecânico, minha mãe é dona de casa, todo mundo lá em casa estudou. Todo mundo vai pra cima. Eu lembro que eu me ralei pra estudar em ETEC, que era um lugar que só tinha gente de escola particular, maioria de escola particular, mas eu estudei e nunca me amedrontei por isso. Sabe? E falando sobre essência, né, sobre ser você, a importância do ser você, gente. Isso gera credibilidade. Eu tenho amigas minhas que a gente é amiga desse tempo do colégio, há 30 anos. Que bonito isso, acho muito bonito. Amigas, eu tô falando amiga de eu ter a chave da casa dela, né? Você sabe disso. Beijo pra Dona Celeste, pra Márcia, pra todo mundo aí. Pra Débora, que tá em recuperação. Dé, um beijão pra você. Eu tenho amigas da época do colégio, sabe? Que são muito importantes pra mim, porque às vezes quando eu dou uma bobeada, quando em alguns momentos na minha vida, né, mesmo com todo o apoio familiar, eu dou aquela, né? Eu falo, cara, tem pessoas que me amam exatamente do jeito que eu sou e acompanharam a minha evolução, né? Tem a Dé, tem a Fabiola, tem a Karina, tem pessoas que eu falo, cara, que bom que eu tenho essas pessoas na minha vida. Que bom. Tem aquela música Amizade é Tudo? A amizade é tudo. E tem amizade também de recente, tinha Tatá, né? Assim, tem pessoas aí que apareceram que são verdadeiros presentes. Nesse momento eu me emociono. Anjos na Terra. Na Terra, a Ju, a Juju, né? Então, eu olho e falo, Deus, muito obrigada por isso. Mas sabe por quê? Elas me amam do jeito que eu sou, me respeitam. Isso é essência, elas amam Quando sua elas me dão essência. bronca, eu aprendi a escutá-las, porque era muito difícil. É muito difícil escutar, gente. Era difícil escutar. E ainda é, porque você escutar é assumir responsabilidade. Então, quando você fala, por exemplo, do terapeuta, um terapeuta ou mentor, explicando até um pouquinho do que eu sou. Quem é a Linda Santos? A Linda Santos é uma terapeuta, né? Na área, eu tenho uma formação holística e faço hoje muita mentoria, baseada em inteligência emocional e na psicologia positiva. Eu gosto muito do setor da mentoria, porque a mentoria você pode ajudar, consigo ajudar mais pessoas, que é um pouco até do que eu estou fazendo aqui agora, né? Só que quando a pessoa vem até mim, seja como na terapia, ali no momento da terapia, que aí tem uma linha de segmento, como na mentoria, se ela não estiver disposta a escutar, eu não estou dizendo. Lembrando que o mentor, o terapeuta, não manda você fazer nada. Quem fala assim, eu estou mandando você fazer, foge, porque aí não está sendo profissional. A pessoa não está sendo profissional. A gente orienta com base naquilo que você está trazendo pra gente. Só que se ali encerrou a sessão, não é? Fechou o vídeo, a pessoa sai da sua sala, ela não consegue te ouvir e colocar algumas coisas em prática, a responsabilidade não é do terapeuta. A responsabilidade é sua. Então, assuma a sua responsabilidade. Né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, o meu terapeuta mandou, o meu mentor mandou, o coach mandou. Eu respiro e falo, não mandei nada. Eu tenho formação em coach, tá, gente? Só que eu não exerço, eu só fui fazer para poder conhecer, mas não é uma prática que me apetece, tá? Deixando isso bem claro aqui. Eu fui conhecer um pouco de tudo, porque eu acho que é importante, porque eu só posso falar daquilo que eu conheço. Então, eu trabalho com mentorias e terapias. Então, assim, ninguém manda. A responsabilidade é sua. E aprenda a ouvir. Aprender a ouvir é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Inclusive, quando a gente fala de diagnóstico. Porque eu aprendo a ouvir que eu tenho uma questão, que é minha, uma distimia, uma ansiedade, mas eu tenho que sair, entender que eu não sou vítima daquilo e que eu vou ter que conviver com aquilo a vida inteira. Então, eu me torno protagonista da minha história. Saio do papel de vítima, assumo a responsabilidade e me torno protagonista da minha história.
Porque o diagnóstico, ele nos liberta, como você falou, Sim. Mônica, ele é libertador. Assim como uma doença física, uma coisa do tipo, né, pressão alta, diabetes, vocês têm o diagnóstico e passa a utilizar os medicamentos, né, necessários. Na terapia, em outras questões, você usa as ferramentas mostradas em sessão para que você possa praticar no dia a dia alguma, né, utilizá-las da maneira, no momento certo, né? Exato. Eu vejo uma coisa uma prática pessoal que eu faço, eu sempre fiz, há muito tempo eu faço também, que isso me ajuda a entender mais rápido as coisas. A gente é ótimo para dar opinião na vida dos outros, Ó, maravilhosos. né? Se você perguntar, todo mundo vai dar opinião na sua vida. Por que tem muito youtuber, não sei o que lá? Famoso pitaco, né? Porque a pessoa adora falar, é fulano, dá, É né? isso. Aí, bom, tem até pessoas de fofoca que ganham para isso, né? Por sinal. Tem comentaristas que ganham para isso, né? Lembrando que fofoca é desinteligência, gente? Eu não estou criticando, eu A só estou profissão, né? constatando. Mas Se é existem certo, se é jornalistas e fofoqueiros, é diferente. se é certo, se é errado, é uma outra história, que dá um outro podcast, né? Agora, e quando é para você? Porque aquilo que você está opinando pode ser para você amanhã. Sim. Então, o que eu me vejo falando assim, Mônica, se você falasse isso para alguém, como que seria? Então, essa é a primeira pergunta que eu me faço. Ou então, se você escutasse essa crítica que você está que fazendo com você tá outro, como você reagiria? Como você ia reagir? Aí eu reajo bem, falo, não reage. Né? Eu tive uma cliente essa semana que me chamou falando a respeito disso. Não, Mônica, que o fulano veio aqui me dar opinião e tal. Eu falei, mas o que você acha disso, de verdadeiramente? Eu quero fazer porque eu sei coisa. Então faça. A responsabilidade é dele? Não. Então, é sua? Então você faça. Você tem subsídio, você tem formas de lidar com isso? Então segue o jogo. Mas é que eu não... Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, é mais sobre ele do que sobre você. Não é sobre... A partir do momento que você se importa, aí sim é sobre você. Então, né? E a gente tá falando de um negócio, a gente tá falando de questões pessoais. Se você levar pro pessoal, você tá desfocando. Mas as pessoas levam tudo pro pessoal, muito pro pessoal. Exato. Tudo é pessoal, tudo vira Entendeu? pessoal. As pessoas deixam, às vezes, de ter bons profissionais ao seu lado, Sim. porque leva pro pessoal, porque quer ter gente lambendo o seu rabo. Gente, se você gosta de gente puxar saco, você tem que se tratar. Exatamente. Você tem que se olhar, porque você tá precisando que o outro faça por você aquilo que você não está fazendo. Um reconhecimento. Sabe? Um reconhecimento que, na verdade, você tem que ter. Exatamente. Aí vem a questão do amor próprio, inclusive. Exatamente. Né? A pessoa que gosta de gente puxa saco, que gosta de gente ficar lambendo o rabo, fala logo português, vou falar assim, tá, gente? Aqui a gente fala assim. Ela é uma pessoa muito, muito com autoestima no chão. Por quê? Porque eu preciso que o outro lamba meu rabo. Eu preciso que o outro fique falando que eu estou maravilhosa. Eu preciso que o outro faça por mim aquilo que eu não faço. Não significa que eu não possa receber um elogio. Eu posso falar, nossa, você tá bonita. A Mônica mesmo chegou aqui antes, nossa, tá bonita, né? Com um negócio aí e tal. Tá. É que eu botei cílios, gente. Eu tô me achando agora, assim, né? A Camila, obrigada, viu? Camila é uma paciente minha, gente. E aí, ela insistiu muito pra eu fazer isso, porque ela é lash terapeuta. Beijo, cara. Lash terapeuta, bonito, né? Fino, né? Adorei, fino, elegante. Aí, gente, falando sobre, voltando ao foco aqui, se você precisa o tempo todo que alguém fique lambendo o seu rabo, fique te bajulando, cara... E lembre-se que a panelinha que você participa hoje pode te cozinhar amanhã, tá? Lembre-se disso. Então, presta atenção. Se você a necessidade de ser bajulado o tempo todo, né, é algo muito presente na sua vida, acorda, pensa nisso, né? Mas fulano não fala nada, fulano... Cara, ele é profissional com você? É a pessoa que faz aquilo que você pede, a pessoa que deu mancada. Se profissionalmente a pessoa nunca te deu mancada e ela te trata bem com educação, né? Uma pessoa que tem um bom comportamento, e vamos falar de bom comportamento, educação, que as pessoas confundem muito educação. As pessoas confundem muitas palavras hoje, né? Confundem, infelizmente. Mas assim, te trata com educação, por que eu vou deixar aquele profissional de lado? Porque ela não tá lambendo meu rabo? E assim, eu acho que outra coisa, eu vejo que outra coisa importante também falar é que para fazer terapia tem que ter coragem. Muita. Porque você não vai lá, porque assim, você não vai lá para falar questões que a maioria esmagadora, porque a primeira coisa que você se diagnostica é a sua relação com o pai e mãe e demais entes, né?
Mas não é sobre eles. Na verdade, é sobre você. E quando você se depara com você, aí o buraco é mais embaixo. Aí o bicho pega, como eu costumo dizer. Como que você vai lidar com isso? Eu tô falando na condição de paciente hoje, não tô falando na condição de terapeuta. Você falando, trazendo esse ponto, né? Qual o principal assunto que a gente leva pra terapia? Pai e mãe. Pai e mãe, sempre. Sempre. É o pontapé inicial. Óbvio, tem que ser o pontapé inicial, tá, gente? Não há nada de errado nisso. Porque, como eu acabei de falar, falei recentemente aqui no programa, né, no comecinho do programa, existem as interpretações fetais, existe a primeira infância. Você citou até o caso do pai que não queria que você estudasse, porque ele não entendia, achava que você ia sofrer bullying. Porque naquela época, né, existia muita zoação na escola, mas era absurdo, assim. E o que acontece? Você leva o assunto ali. O terapeuta, ou o mentor, ou a pessoa que estiver te assistenciando, ela vai te olhar e vai te trazer lucidez sobre algumas coisas. E muito se fala sobre o perdão. A gente traz muita questão do perdão. Lembrando que o perdão não é que eu tenho que tomar café da manhã todo dia com a pessoa e botar ela no meu colo. O perdão é deixar seguir, é fluir. No que diz respeito a pai e mãe, além do perdão, existe o processo que a gente fala processo de honra, que foi de uma forma muito equivocada, né? Interpretada de uma forma muito equivocada. O honrar pai e mãe não significa que eu tenho que ter a mesma profissão, fazer a mesma coisa, tenho que viver, né, a vida dos meus pais. É entender que eles deram o melhor que eles podiam dar, dentro das condições que eles tinham, dentro da experiência de vida que eles tinham, porque nós olhamos nossos pais como pais, mas eles também foram adolescentes e crianças com os seus traumas, então existem questões deles também. E quando eu consigo entender que meu pai e minha mãe foi um adolescente, uma criança também, eu falo a verdade, ele pode ter tomado, né, muita lapada E eles também. não têm a menor ideia do que tá por E trás, por se eu baixo tenho disso, autoconhecimento, cara. por que eu vou ficar remoendo isso? Se eu Exato. tô na terapia procurando autoconhecimento, faço curso de não sei o quê, por que eu vou ficar me pegando nisso? De novo, não tenho que... O perdoar não é que eu tenho que tomar café da manhã, viver a vida deles, E morar do virar- lado, né? Mas é olhar e falar, cara, tá tudo certo. Eles vivem a vida deles, eu vivo a minha. E isso vale para muitas situações de vida. Mas trazendo pai e mãe, que é o principal ponto, primeiro ponto que a gente traz na terapia, é entender que eles são assim, não vão mudar, só vão mudar se quiserem, baseado nas vivências deles. E isso é um processo. E esse é um processo de honra, porque tudo aquilo que eu nego, eu acabo Exatamente. trazendo para minha vida. Quanto mais eu nego que eu sou fonte daquilo ali, eu sou 50% meu pai e minha mãe, mas eu vou acabar repetindo os padrões deles sem querer. Porque eu não pratico autoconhecimento, porque eu fico negando. Então, quando eu conheço, eu tenho a tendência. Eu tenho tendência, não. Eu consigo identificar pontos que eu não quero repetir, ou que eu escolho, não é nem querer, escolho não repetir, e aí eu vou diminuir esse percentual. Até um professor de mindfulness, ele falava uma coisa que é muito interessante. Ele falou: quando você pratica uma atividade, um mindfulness, algo assim, não é para você virar santo. É isso que eu ia falar agora. Mas é pra você, em vez de ir no trânsito mandar uma pessoa pra puta que pariu 10 vezes, vai mandar 3. Isso vale pra muitas coisas na vida. Quando você tem uma religião, quando você é praticante de uma religião, quando você pratica o autoconhecimento, você não vira monge, tá, gente? Até porque a gente que vive em grandes cidades, não dá pra você virar Buda. Amor, Jesus quebrou um templo, que ele ficou puto com as paradas. Quem sou eu na fila do pão? A gente vive numa cidade que você tem que fazer um esforço muito maior para poder viver bem. Isso. Né? Pode ver que ontem eu falei para alguém, não lembro para quem. Eu falei numa mentoria. Eu falei assim, você pode ver que todas as pessoas que é paz e amor moram tudo fora de cidade, mora tudo afastado. Sim. Ninguém mora. Eu nunca vi um pessoal paz e amor morar em cidade. Eu, particularmente, não conheço. Não conheço. Se alguém conhece, Você por favor, mora me em cidade, apresenta. você vai estressar em algum momento. De alguma forma tá isolado, de alguma forma tá em retiro, né? Nem vou dizer isolado, porque. Mas tá em retiro, né? Portanto, eu não tenho a pretensão de ser igual ou melhor. Agora, é lógico que o que eu puder fazer, tudo que identificar que for pro melhor, sem dúvida que eu vou fazer, né? Então, eu falo também porque eu vejo umas influencers que ótimas, né? A Beth Russo, por exemplo, eu adoro, eu acho ela ótima. Eu gosto muito dela. Né? Eu gosto também da Elaine Orives, acho que ela é mais técnica, mas eu acho que ela traz muita questão. A Beth Russo mora na praia.
né? Então, ela fala nos vídeos dela, ela mora na praia, né? Porque era o sonho da vida dela, por N motivos, mas o principal fator é para que ela justamente Consiga viver mais em paz. consiga viver, ter uma qualidade de vida. Você tem vontade de morar na praia, né? Eu tenho hoje vontade de morar em Santos, né? Mas assim, o que eu gostaria mesmo é morar num sítio com cachoeira. Eu acho que é fantástico. Lá pro Eu amo Vacaro. cachoeira. Pois é, Vamos mudar pro lá Vacaro. então, assim, eu não tenho a Vacaro é pretensão. uma fazenda na Chapada Diamantina, da gente, que é maravilhosa. Vou estar lá em breve, vou postar aqui pra vocês. E aí, o que acontece? Eu não tenho a pretensão. É lógico que eu quero evoluir, quero. Eu quero ser uma pessoa melhor, quero um lugar mundo, quero também. Agora, eu faço isso de acordo. E eu acho que uma coisa importante também quer dizer é a gente ter paciência com a gente. Não, e pra você falar que era o melhor lugar no mundo, mas pro seu mundo, né? Porque o que é bom pros outros, às vezes não é bom pra você. As pessoas ficam se exatamente. espelhando muito no outro, esquecem de viver as suas vidas. Eu falo, gente, o conceito de felicidade, de paz, de mundo melhor, É pessoal. é pessoal. É pessoal. Quando fala do coletivo, a gente fala de questões, né, de preservação da natureza, enfim, essas coisas. Coisas que entram dentro no quesito social. Social, mas no seu mundo, né, no que diz respeito ao autoconhecimento, é entender o seu mundo. O que faz sentido pra você? Para algumas pessoas fazem sentido, eu conheço pessoas que faz sentido. Casar, ter filho, ter 3 cachorros, 5 periquitos, 4 papagaios, e tá tudo certo. Exatamente. Tem gente que quer casar e não quer ter filhos. Tem gente que não quer casar. Tem gente que quer casar e que quer casar a vida inteira, que adora estar casado, que vive casando. Tem gente que, cara, tá tudo certo. Ai, mas a minha opinião por quê? Eu tenho opiniões muito fortes sobre algumas questões e eu acabo não falando tanto, confessando aqui pra vocês, porque infelizmente hoje tudo que você fala é muito mal interpretado, mas tem algumas questões na vida que eu falo porque eu falo que nós somos preconceituosos. Eu me coloco uma preconceituosa em desconstrução baseada na sociedade que eu cresci, para olhar para o outro e respeitar o outro. Por exemplo, quando a gente fala de sexualidade, de leis e algumas coisas assim, ai, mas eu acho inadmissível tal coisa. Eu falo, mas o que que isso faz diferença na sua vida? Com como uma pessoa dorme, o que ela faz com o corpo dela. Cara, não faz a menor diferença na minha vida. A gente vive num país onde tem tantas questões sociais sérias e as pessoas estão se preocupando com casamento, com orientação, enfim, com tantas questões sociais sérias, a educação como base, até para ajudar pessoas como você foi ajudada. Exato. Sabe? A saúde como base para ajudar pessoas. Porque, gente, é uma questão lógica. Se eu tenho uma educação de base e eu cuido dou saúde também para essa educação de base, que foi o seu caso, onde houve o diagnóstico muito precoce, olha a qualidade de vida que eu tenho do indivíduo mais para frente. Exatamente. Eu me sinto uma pessoa, assim, super privilegiada. Assim, eu não consigo mensurar, né? O quanto eu sou privilegiada por isso. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. Não existe responsabilidade sobre nós. Não importa a forma como você vive no mundo. Não importa. Nós somos responsáveis por nós. Tem pessoas que... E isso só foi possível, é importante também dizer, além da questão da distimia, porque muita gente me machucou. Que é justamente isso que eu trabalho hoje. O quanto as pessoas me machucam e eu precisei entender isso. Mas não é uma permissão? É uma permissão. Você permitiu? Sem dúvida. Porque elas entraram na Então, sua vida. assim, aí quando eu entendi que eu era uma pessoa permissiva, porque isso é sim ser permissivo, aí eu falei, opa, então bora ali fechar. Eu desejo mal dessas pessoas, eu quero que elas morram. Não. De verdade, eu quero... São pessoas que eu não tenho conexão, né? Mas não desejo mal nenhum. Zero possibilidade de mal. Inclusive, eu te digo mais, se precisarem de mim de alguma coisa, se eu de alguma forma puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não tenho problema com essa questão. Até porque a gente ajuda muitas vezes pessoas que a gente nunca viu na vida. E aí, toda pessoa que eu for ajudar, então eu vou querer saber do que se trata aquela pessoa? Aí Não me cabe eu isso. falo que é a
É a falsa benevolência, É. né? Porque você é capaz de ajudar, vai lá, você contribui para entidade X, Y, Z, Exato. mas de repente um vizinho seu tá precisando só de uma medicação e você não consegue contribuir. De repente seu vizinho não precisa saber que você deu aquela medicação. Exatamente. Entende? Mas é uma forma de você contribuir um mundo muito ao seu lado. Porque aquelas pessoas que você também doa dinheiro para uma entidade, para um centro, para uma igreja, elas também têm história e também tem pessoas que não gostam delas e de alguma forma algo aconteceu para elas estarem ali. Exatamente. Então eu consigo ajudar um desconhecido e uma pessoa próxima eu não ajudo. Lembrando, talvez a gente não precise mesmo. Eu particularmente não gosto, às vezes, quando eu ajudo as pessoas. Eu faço muito isso e as pessoas não sabem que fui eu. Porque eu prefiro assim, porque não quero depois que aconteça uma coisa. Eu tenho o quê? O que você falou da obrigação. Cara, eu faço de coração. E se você não for fazer de coração, se você for mandar fatura depois, não faça. E assim, Por favor. e assim, então eu vejo assim, a questão do ajudar é o quanto você está beneficiando para que a pessoa, você ajuda com R$2, R$200, R$2.000, não importa o valor, a questão não é o valor propriamente dito. E o quanto você pode dar, mas o quanto você verdadeiramente está contribuindo. Também não adianta tirar de você para dar para outro e você. Tem isso também, né? Isso é uma questão bastante delicada, mas eu vejo muito isso também, né? A Bíblia tem a passagem da parábola das 12 virgens, né? Do querosene. Como é que eu vou tirar da minha lamparina, dar o meu querosene para você que não se prepara, que não vai atrás, que não se... Eu prefiro dizer assim, ó, vem junto aqui comigo. Deixa eu te ensinar como é que faz. A história do peixe e da vara também, né? Exatamente. Então, eu tenho um peixe aqui, ó. Você não quer comer junto comigo? Ao invés de eu te dar o peixe inteiro? Ou então fala assim, ó, né? Hoje você come junto comigo, mas eu vou te ensinar como pesca, tá? Exatamente. Então, eu acho que essas questões, o quanto você verdadeiramente está fazendo... Eu não ajudo todo mundo. Honestamente, eu não ajudo. Mas é só R$2. Não, a minha questão não é o valor, é o quanto você está contribuindo. E quanto aquilo bate em mim. Peraí. Para aquela pessoa, né? Já teve pessoas que me pediam dinheiro para tomar pinga. Quem nunca aqui, né? Acho que. E eu dei. Porque eu não se trata de julgar se a pessoa tá certa ou tá errada. Naquele momento, eu vi uma necessidade. Ele foi honesto com você, né? E ele foi honesto. E eu vi uma necessidade que não me cabe julgar. Mas o cara é vício. Se o cara for vício. Cara, não me cabe julgar. Não sei o que ele passou, o cara de repente pode ter perdido a mulher num acidente, ou a família. A gente conhece um caso de um cara que ele perdeu os dois filhos morreram na frente dele, velho. Como é que você vai pedir pra essa pessoa, de repente, um dia falar, cara... Simples assim. Não me cabe julgar e criticar. Né? Só cabe respeitar. Simples assim. Como você acredita que, falando sobre o seu assunto, igual hoje, como nós trouxemos aqui, né? Tendo a consciência sobre ele, te ajuda a ser uma profissional melhor, até nessa questão da empatia, né, de tudo isso, assim. O autoconhecimento. Para mim é o ponto mais importante de todos. Você precisa tomar medicação, Mônica? Não precisa. Alguns casos precisam, né? Alguns casos. Eu tomo fitoterápico só. Tá. Né? Porque, graças a Deus, eu não precisei chegar psiquiatra. Porque foi diagnosticado cedo, né? Foi diagnosticado cedo. Muitos casos precisam de psiquiatra, não foi o meu caso. Né? Quem tem borderline, por exemplo, precisa de psiquiatra. Não é o meu caso. Porque a distimia, ela se direciona... Se entra na depressão. Se entra na depressão, aí precisa de psiquiatra. Não foi o meu caso. Eu não cheguei... Eu já tive com o pé na depressão, né? Uhum. Já tive, sim, algumas vezes. Mas não precisei a ponto. Eu já tomei calmante. Na época era diazepam. Já cheguei a tomar diazepam. Né? No final da minha adolescência, começo da fase adulta. Mas, graças a Deus, eu nunca precisei tomar nenhum medicamento controlado, não. Tampouco com profissionais da ala médica, no caso de psiquiatra. Nunca precisei, não. Clínicos, né? Neurologista, coisa assim. Mais uma vez, viva o SUS e viva a educação, né? Exatamente. Por elas que te ajudaram muito. Mas o autoconhecimento foi o fator fundamental. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está assistindo aqui hoje, uma orientação, falar, qual seria hoje, assim? Perguntar para si, qual a sua essência? Qual é a sua essência verdadeira? Porque quem você é? Sair da caixinha. Sair um pouco. Eu não consigo fazer isso. Conte com alguém. A gente sempre tem alguém que ajuda a gente nisso. Pode ser um amigo, de preferência um profissional, porque o profissional ele vai de uma maneira muito objetiva, muito precisa. Mais clara, né? Mais clara. Ele tá ali para isso, né? Para isso, exatamente. Mas, primeiramente, qual é a sua essência verdadeira?
Você tá feliz do jeito que você vive, como você é, a forma como você se comporta, a forma como as pessoas que você tem na sua vida, como que é isso? Eu vejo que fazendo essas perguntas, você vai achar respostas bem interessantes. No último programa eu perguntei pra Fá, né, o que que era ser feliz pra ela. Ela falou, é a vida que eu tenho hoje, com as minhas filhas, com meu marido, com tudo que eu construí, assim. E eu achei muito interessante essa resposta. E a posição dela, né? A gente tem muita coisa pra contar, mas e a posição dela, porque muita gente acaba não conseguindo agradecer pelo que tem. Exato. E aí ela fica atrás de uma felicidade de comercial de margarina, né? Da década de 80, que não existe. Eu até falei ontem para uma cliente numa sessão, eu falei, gente, vamos parar de trazer essas referências para nossa vida, porque nas novelas de antigamente o povo chegava e casava e acabava a novela, você não sabia o que acontecia depois. Não tinha vida real ali para falar que, né, nem todo dia estava linda, maravilhosa e tal. A pessoa se ferrava a novela inteira, o casal ficava junto, casava, beleza, acabou, viveram felizes para sempre. Mas o que é o felizes para sempre? Pois é, só fazendo. A gente viu o caso, eu acho que vale muito a pena falar isso, que foi um caso tão real, tão foda falar o português, claro. O Faustão, né? Cara, o cara rico, cheio da grana. Maldosamente a galera falando que, é porque ele comprou. Gente, eu conheço muitos anos o SUS, eu conheço pessoas que trabalham. É um sistema muito sério, que não é sério quem faz a gestão do SUS, não, mas o sistema é muito sério, muito sério, sim, tá? Muito sério. O cara tem muita grana e precisou de uma doação. Você quer uma coisa mais punk do que isso? Não tem. Isso daí me trouxe uma reflexão muito forte. Mas eu vou falar uma coisa, fazendo um adendo ao que você fala. Eu vou te estourar uns minutinhos aqui, Gabriel, porque é muito importante falar sobre isso, tá? É rapidinho. Vocês já ouviram falar da lei do retorno, né? O quanto você faz para o universo, você tem isso de volta. E eu vou contar uma breve história aqui para vocês. Primeiro eu vou trazer um número. Hoje, das pessoas que estão na fila do SUS, tá? Cerca de 70% a 80% acho que para o rim. Então, quando você fala, mas a pessoa que eu conheço está há muito tempo na fila, porque o rim é o que mais tem pessoas. As pessoas que ficam, por exemplo, à espera de um coração, elas ficam em média de 1 a 2 meses. Lembrando que para ter uma doação, precisa ser do mesmo sexo, peso, tipo sanguíneo. Tem um monte de exames que estão feitos, localidade, tudo conta, tá? E o SUS, nesse quesito, ele é muito sério. E o rim, muitas vezes, não dá certo, porque o rim é o órgão que mais tem rejeição. É um dado técnico importante que a gente precisa trazer. E eu vou compartilhar uma experiência muito pessoal. Eu fiz, durante alguns anos, trabalhei na produção do avião do Faustão. Eu não era próxima do Fausto, não tinha proximidade, me dirigia a ele pouquíssimas vezes, porque não havia necessidade, existia uma equipe para isso, mas tive o prazer de trabalhar com ele dentro da empresa, né, do sistema, e inclusive fazer coisas particulares. Ele era uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida e educada. Eu não tinha problema em trabalhar com ele. Ele é sério, ele é na dele e é generoso num grau que dá prazer de estar ao lado dele. E era muito gostoso ver como os funcionários que trabalhavam com ele se referiam a ele. O amor, o carinho. Então, eu penso de todo o meu coração que tudo que ele recebeu porque ele foi generoso e o universo de um momento devolveu para ele tudo aquilo. Não importa quanto tempo mais vai viver, mas por que eu estou dando esse exemplo aqui para vocês? Né? Eu não posso plantar espinhos e querer plantar abacaxi e querer colher uva, gente. É muito sobre isso. A gratidão, por exemplo, a generosidade, elas fazem bem para a nossa saúde mental. Não é ser trouxa, tá? As linhas que eu falei aí. É ser generoso a partir de si. E ele era uma pessoa muito generosa. Então, eu quis compartilhar essa história para vocês saberem que isso faz bem para nossa mente, para nossa vida. E as coisas acontecem. Coisas boas acontecem para coisas boas. Para pessoas boas. A gente vai se ferrar muitas vezes? Vai. Com certeza. Porque a gente está moldando. Eu não me iludo, não. A gente não tem que ser iludida. A psicologia positiva fala muito sobre isso. Não seja iludido. Que as pessoas acham que psicologia positiva é essa positividade tóxica que muitas vezes a gente vê aí nas redes. Não é isso.
Pelo contrário, é olhar as coisas com outro viés. A Fabi até falou que ela consegue olhar e falar, cara, vai dar tudo certo, não sei o que e tal. E o que não dá, as coisas você vai fazendo dar certo. Isso aí. É a história do limão à limonada ou uma caipirinha, sabe? Uma coisa assim. Caipirinha. Então, entenda isso na sua vida, tá? E pense sobre o quão é importante, gente, como você falou várias vezes aqui, o autoconhecimento, diagnósticos e tudo mais, o quanto isso desenvolve. Então, presta atenção nos seus filhos, nas pessoas do lado, sejam generosas nesse sentido também. Isso é muito importante, porque isso, né, gera qualidade de vida para nossa saúde da mente, da alma e do corpo. É isso Tá aí. certo? Bom, nosso tempo tá acabando. Ai. Foi muito incrível te receber aqui. Amei. E eu te trouxe aqui não só porque você é minha irmã, como já aconteceu com a Ana, mas eu te trouxe aqui porque eu confio no seu potencial. Eu sei que você, com as pessoas que estão aqui com a gente, assistindo com a gente até agora, isso pode fazer a diferença na vida das pessoas. Que se te fizer de uma, a gente já fez do nosso papel hoje. Então, isso é porque eu sei que pode fazer a diferença mesmo, tá, gente? Então, sempre que você puder, também faça a diferença na vida de alguém. E se você gostou desse programa, tá? Curte aí, comenta, Isso aí. compartilha, manda para alguém. E tem um recadinho muito importante também para dar para vocês, tá? Aqui no Cientistas, aqui na Geração, a gente também tem os nossos apoiadores. Então, se o que a gente faz aqui é importante para vocês, vocês acham que pode impactar na vida das pessoas, entre em contato comigo, entre em contato com a gente, que quem sabe você não pode estar aqui com a gente como apoiador, ajudando também a fazer diferença na vida de outras pessoas, tá certo? Encerramos por aqui mais um episódio do Cientistas do Bem-Estar. Eu te espero no próximo programa. Tenha uma excelente semana, tá? Fica com Deus. Até breve. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Até mais, gente. Tchau, tchau.